Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Opinião no Feminino. Este programa todas quintas-feiras dá voz a algumas mulheres da sociedade moçambicana. Eu conto em estúdios com Aida Salomão e também Fátima Mimbira, a quem agradeço a presença aqui em estúdios como forma de olharmos para alguns temas que marcam a atualidade nacional em termos políticos, particularmente, e um dos temas que tem estado a marcar a atualidade tem que ver com o 11º Congresso da FRELIM, a decorrer, neste caso, na Matola, na escola central deste mesmo partido, na província de Maputo. Um dos destaques daquilo que foi a cerimónia de abertura deste 11º Congresso foi o discurso do presidente do partido, que acabou mandando mensagens para dentro do partido e também para fora do partido, com temas que é preciso particularizar. A questão da paz foi tomada em consideração, a questão da economia, do estado atual da economia, e também a questão da descentralização, que é uma questão que vai estar também em cima da mesa, dentro daquilo que são as teses do próprio Partido FRELIM a serem discutidas, ou que estão a ser discutidas neste 11º Congresso na FRELIM. Mas a análise é mesmo para as minhas convidadas, e eu começo consigo, Fátima, particularmente para falarmos sobre a questão da paz. Durante o seu discurso, o presidente da FRELIM terá dito que a paz continua a ser a sua principal prioridade em termos daquilo que são os objetivos da sua governação. Podíamos tomar apenas como um discurso político, ou podíamos considerar que, se calhar, é este o elemento que o presidente da FRELIM leva para este 11º Congresso como o seu principal trunfo, tendo em conta a sua ida muito recentemente às matas de Gorongosa, como forma de se encontrar com o líder Renamo? Okay. Muito obrigada. Primeiro, saudar aos telespectadores e agradecer por esta oportunidade, e saudar também ao município por esta abertura que ele teve, de dizer que estamos solidários com ele nesta situação. Voltando ao assunto do Congresso, eu penso que o Presidente da República, na verdade, está a ser coerente com aquilo que foi o seu manifesto e foram as promessas que ele fez durante a tomada de posse na qualidade de Presidente da República. Então, uma vez que o Filipe Nyusi, ao mesmo tempo, é Presidente do partido e é chefe de Estado moçambicano, e a sua ação enquanto Presidente da República tem que ter alguma coordenação com a sua ação enquanto líder do partido, no poder, nesse caso, penso que há coerência, portanto, em relação a isto. E temos estado a ver que há avanços que têm estado a acontecer, na medida em que houve reuniões, há um diálogo que está a ocorrer e que parece estar a resultar, na medida em que já temos uma paz indeterminada que, apesar de ser indeterminada, ela tem que ser efetiva, no sentido de haver garantias de que, de facto, estamos em paz e que as armas calaram de uma vez por todas. E quer-me parecer que há passos nesse sentido. E quando o Presidente sublinha que essa é a sua prioridade, eu penso que é também para comprar a consciência, no sentido positivo, daquele núcleo duro da FRELIM, que não é muito a favor do diálogo, é mais por uma solução militar. Isso, e ir dialogar, chegar a acordo com o líder da Renamo, chegar a acordo com a Renamo sobre como resolver as diferenças, as divergências do momento, para que tenhamos uma paz duradoura. Eu penso que não há nenhuma dissonância em relação a isso, e é bom ressaltar isso, até porque é preciso que a FRELIM se recorde, e sobretudo essa parte dura da FRELIM se recorde, que um dos aspectos importantes durante a campanha e durante a tomada de posse foi justamente o compromisso para com a paz. Então,
é preciso que todos os esforços sejam evitados no sentido de se garantir esta paz. Agora, é preciso que a paz seja também sustentável, e sustentável no sentido de que não vamos chegar a acordos de momento que resolvem problemas para passarmos bem o período eleitoral que se segue e depois voltarmos a ter problemas. É preciso que, de facto, dentro da Frelimo, neste momento que se está em discussão, se chegue a consenso sobre quais são os passos que são necessários tomar para que tenhamos uma paz de facto que veio para ficar, não uma paz que a cada ano eleitoral muda alguma coisa. E isso passa não só por resolver os diferendos entre o governo e a Renamo, ou entre a Frelimo e a Renamo, mas resolver os aspectos estruturais que criam diferendos entre o governo e o povo moçambicano, entre o governo e qualquer outro partido que possa ser segundo maior, o primeiro maior da oposição, ou outros grupos da sociedade. Nós sabemos que há um descontentamento generalizado ao nível da nossa sociedade por causa das questões da pobreza, que estão generalizadas. Temos as zonas rurais onde de anos em anos há projetos, há programas, mas que não criam as mudanças estruturais que são necessárias para melhorar as condições de vida das pessoas. Nós vimos os 7 milhões a serem alocados durante mais de 5 anos, mas esses 7 milhões resultaram em quê? Alimentação de redes clientelistas, ou seja, mais do que irem para as pessoas que de facto precisavam dos recursos, iam para as pessoas que eram necessárias satisfazer para que a Frelimo continue no poder. Portanto, eu penso que aqui a Frelimo, e em consonância com o que o discurso presidencial trouxe, de que é preciso sair da lógica de interesses individuais para interesse nacional. E isso é muito mais profundo, porque o interesse individual não deve ser visto como interesse, por exemplo, do indivíduo Felipe Jacinto Nusso, do indivíduo Chissano, do indivíduo Gebuza e sua família, mas é preciso ver também como grupo, Partido Frelimo, que tem interesses, ok? E que às vezes esses interesses da Frelimo se sobrepõem aos interesses da nação moçambicana. Então é preciso que a Frelimo também deixe de pensar nos seus interesses como grupo, como organização, e passe a pensar como é que nós, como partido, podemos contribuir para que tenhamos um Moçambique justo, como se disse, um Moçambique de igualdade social e um país de prosperidade, que não seja só circunscrito a um grupo de pessoas que está dentro da Frelimo, a um grupo de pessoas que para sobressair tem que estar na Frelimo. Não, a Frelimo tem que abrir espaço para que qualquer um, independentemente de que partido milita, de que religião professa, de que cor da sua pele, se a melanina é mais escura ou mais clara, possa implementar os seus projetos, crescer e tornar-se uma elite econômica por esforço próprio. Então eu penso que o discurso é muito mais profundo do que isso. E a questão da paz se associa a isto. Não vamos falar de paz aqui só a pensar em grupos políticos. Temos que pensar em paz, porque a paz depende também das condições sociais em que estamos. Se voltarmos um pouco para o passado e vermos as manifestações de setembro de 2005, se não estou em erro, e as manifestações de 1 e 2 de setembro de 2010, nos dizem muito claramente de que de paz, ok, não estávamos de facto em paz. Então, numa sociedade em que as pessoas se sentem excluídas, numa sociedade em que as pessoas sentem fome, tendo recursos à sua disposição, vendo um grupo crescendo, vendo um grupo esbajando e até deitando fora sobras, não há de haver paz duradoura. Não há de haver paz. E eu continuo consigo, vou para si, Aida Salomão, ainda nesse tema da paz, porque não se pode falar da paz e dissociar do tema da descentralização. Tem estado a levar algum tempo em termos de debate, tem havido entre o Presidente da República e também o líder da Renamo. Quando falou da questão da descentralização, no seu discurso, nesse caso o Presidente do partido, disse que a Frelimo deveria tomar a liderança, como no passado, processo deste processo da descentralização. Como é que podemos analisar esta colocação do chefe de Estado? É no sentido de fazer perceber os seus membros, efetivamente, é bom que tomem a dianteira, porque se for efetivamente uma imposição,
pode ser que as coisas não andem bem para o eleitorado? Será por aí que pode-se analisar esta colocação do chefe de Estado? Muito obrigada. Boa noite aos telespectadores. Eu queria também começar por endereçar as minhas condolências ao colega Mucipo pela perda de seu pai. E também queria começar por fazer um comentário geral em relação ao discurso de Sua Excelência, o Presidente da República. E eu vinco isto, o Presidente da República, porque a mim, o cidadão Filipe Nyusi, só me interessa como Presidente da República, não é assim? É evidente que, sendo também Presidente da Frelimo, tudo o que acontece na Frelimo também capta a minha atenção. E o discurso, a minha primeira apreciação do discurso foi ver em que medida que ele era alinhado ao discurso do Presidente da República. E como a Fátima acabou de dizer, há um grande alinhamento entre todos os princípios, pilares, valores, abordagens que o Presidente da República apresentou no seu discurso inaugural e a identificação dos problemas de governação do país, os princípios que deverão nortear a gestão do Partido Frelimo e o que fazer para fazer o país avançar. Não é de admirar que assim seja, assim? Não é de admirar que assim seja, e o contrário é que seria preocupante se nós tivéssemos um cidadão com duas faces contraditórias e incompatíveis. Então, este alinhamento, o que é que significa? Significa que o Presidente da República tem que usar a sua capacidade e a sua qualidade de Presidente da Frelimo para assegurar que este ator político, Frelimo, está alinhado com as suas responsabilidades enquanto Presidente da República. Sim? Então, há uma série aqui de questões, de preocupações profundas do país que este discurso encerra, que não são novidade. Portanto, a questão para mim pessoalmente é como é que o Presidente da Frelimo vai assegurar que a Frelimo lhe permite desempenhar as suas responsabilidades enquanto Presidente da República. Sim? Então, estamos todos nós aqui ansiosamente à espera de ver o como. Os problemas nós já os conhecemos, estamos cansados de ajudar o Presidente da Frelimo a perceber que temos problemas muito sérios. Mas sabemos que neste Congresso há de haver a revisão dos estatutos e também poderíamos ter novos membros do Comitê Central e também da Comissão Política. Pode ser que a mudança nesse xadrez... Pois, por isso é que estou a dizer, estamos todos ansiosos por ver qual é o tipo de desfecho que nós vamos ter deste grande evento do Partido Frelimo, não é assim? Lembram-se que há alguns meses houve toda aquela questão da purificação de fileiras e dos camaradas lá dentro, dos aproveitadores, oportunistas, etc, etc. Então, esta renovação que o Congresso vai trazer pode ser resultado de dois processos. É uma purificação para retirar do interior da Frelimo todos aqueles quadros nobres, íntegros, decentes, competentes que a Frelimo sempre teve e que ultimamente deixou de os usar adequadamente, em seu próprio prejuízo. Purificar, como digo, pode ter várias nuances. Podes purificar no sentido negativo, como podes purificar no sentido positivo. Portanto, nós podemos ter um desfecho em que esta renovação seja para nós vermos finalmente não só mais jovens, mas jovens de qualidade dentro do partido, mas também, se calhar, resgatar todas aquelas pessoas úteis, interessadas pelo interesse, pelos problemas do país, comprometidas com o interesse nacional, que foram marginalizadas. Se calhar vamos ter a oportunidade de as ver retornar à vida ativa do partido, para que elas possam continuar a dar as suas contribuições legitimamente como membros do partido, não é assim? Ou então podemos ter uma renovação em que temos mais do mesmo ou pior.
Não é? Então, nós estamos à espera. Uma das colocações do chefe de Estado, durante o seu discurso, foi perguntar aos jovens diretamente se estavam preparados para tomar as rédeas, para tomar a dianteira em termos de liderar os processos no partido, liderar os órgãos do partido, nomeadamente o Comitê Central e também a própria Comissão Política. Não será por aí onde se calhar... Eu acho que a pergunta é inversa. É se, como líder, ele está preparado para responder às demandas de uma juventude que está interessada em ter um país diferente do que nós temos agora. Se o presidente da Frelimo, enquanto tal, mas também enquanto Presidente da República, está preparado para responder adequadamente aos desafios que a juventude lhe vai colocar e que lhe está a colocar no seio da Frelimo, mas também que lhes tem colocado fora do partido, no sentido de que queremos um país melhor, queremos um país organizado, queremos um país de justiça social, queremos um país onde tenhamos oportunidades iguais, queremos um país em que do qual nos sintamos orgulhosos, queremos ter orgulho de ser moçambicanos de maneira permanente, com consciência das dificuldades que o país enfrenta, com consciência dos constrangimentos que o país enfrenta, com consciência da dinâmica política internacional. Nós não somos uma ilha, portanto sofremos pressões de várias vertentes, mas queremos ter a certeza de que temos uma liderança que é firme em relação aos princípios e pilares de boa governação que este discurso apresenta e que, portanto, isso nos vai estimular a mantermos a vontade e o entusiasmo e o espírito de sacrifício que todos nós precisamos para levar este país avante. Eu creio que a juventude deste país, e não só, não tem dificuldades nenhumas em alinhar. Tem dificuldades quando tem uma liderança pouco clara em relação a como é que as coisas devem ser feitas. Não é assim? Em relação à descentralização, a questão da descentralização, que na retrospectiva histórica que o Presidente da Frelimo fez e menciona que vem dos tempos da luta armada, etc., é um assunto que não é novo também e que mostra a necessidade urgente de se fazer a ligação entre a retórica e a prática. Uma governação participativa, inclusiva, aberta, em que todos nós temos alguma coisa a dizer, temos um papel a desempenhar, não pode ser uma governação centralizada em que as decisões são tomadas apenas num único nível, em que os diferentes níveis, qualquer que seja a instituição, não tem espaço para agir, não tem espaço para intervir, enfim, é isso que quer dizer. Quer dizer, de agora em diante, nós queremos ver como é que o Presidente da Frelimo vai operacionalizar esta agenda que o seu discurso encerra. Não só em relação a tudo o resto, mas também em relação à descentralização. Falar, por exemplo, da descentralização dentro do próprio aparelho do Estado. Portanto, a descentralização não é só em relação a abertura para outras forças políticas, a abertura para a sociedade civil, que tem estado a ser realmente ostracizada como se fosse uma entidade ou um setor de quinta categoria. É a abertura também dentro da própria administração pública. Há aquilo que se chama a descentralização administrativa. Não é só um problema de eleger governadores e dar espaço a outras forças políticas para ocuparem esses lugares. É como é que, dentro da própria máquina da administração pública, nós temos uma governação descentralizada, em que há o espaço para o poder decisório ao nível central, mas há espaço para o poder decisório ao nível provincial, há espaço para o poder decisório ao nível local, para fazer jus ao princípio de que os distritos, por exemplo, são um polo de desenvolvimento. Tens um polo de desenvolvimento completamente esvaziado de poder. Não é assim? Então, é um discurso muito interessante, é muito difícil não ficar entusiasmado ouvindo este discurso, da mesma maneira que nós ficamos entusiasmadíssimos com o discurso inaugural do Presidente da República. A questão é, como é, e esta é uma pergunta direta,
ao Presidente da Frelimo e ao Presidente da República, como é que nós, cidadãos, podemos ajudá-lo a materializar esta agenda? Se calhar enviando propostas para esse primeiro congresso que está a decorrer neste momento na Matola. Mas eu vou para si, também Fátima, se calhar antes desta componente da descentralização, tem esta questão do poder do Presidente da República para que possa fazer avançar aquilo que são as suas ideias. E estava aqui Aida Salomão a tocar esta questão da estrutura do partido, como é que o partido estará organizado como forma de fazer face aos desafios que se apresentam, um dos quais a questão da paz e depois a questão da descentralização, no sentido do chefe de Estado ter efetivamente poderes para tomar decisão. O chefe de Estado falou muito na juventude e, ao falar da juventude, até chegou a repetir que a juventude é o sangue novo. É uma mensagem que ia praticamente para dentro do partido. Seria efetivamente essa sinalização de que esta é a vez dos jovens tomarem conta do Comitê Central, tomarem conta da Comissão Política, e também, se calhar, seria uma sinalização de que por aí é onde poderia o chefe de Estado ter mais poderes para tomar decisões. Bom, eu não sei, não compreendo muito bem essa nuance, a forma como coloca, mas eu penso que é relevante o discurso sobre a juventude na medida em que a maior parte da população neste país é jovem e a maior parte das pessoas excluídas de todas as oportunidades são os jovens. As pessoas que têm mais anseios e força até para lutar são os jovens, mas esses jovens neste momento têm uma ação muito limitada, porque ainda temos, infelizmente, aquelas gerações que mandam no nosso país. Então, o que eu estou a sentir aqui, olhando pela forma como coloca a questão, é como se eles estivesse a dizer: é momento de quebrarmos esta coisa das gerações que já foram e vamos segurar o nosso país e não temos que esperar que ninguém nos dê, portanto, autorização para o fazer. E eu iria, de uma forma muito tendenciosa, dizer que ele nos está a chamar para a ação. E vamos à ação, estamos dispostos. À semelhança daqueles que foram lutar no dia... Em 1960, 65, por aí, que resultou na luta, na independência em 75, nós também temos essa força, essa energia, esse vigor. Nós temos, e muito. Estamos dispostos a ir até as últimas circunstâncias. Agora, quais são os aspectos que impedem com que tenhamos uma juventude vibrante, uma juventude que, de facto, participa, que se apropria dos processos, mesmo dentro da própria Frelimo? Porque é que nós temos uma juventude que fica à espera que lhe seja dada a oportunidade e não que impõe, portanto, a sua presença nesses lugares? Então, eu quero me parecer que ele nos está a chamar um pouco à ação, etc, etc. Mas eu queria ir um pouco para além disso, porque uma coisa que é certa é que nós temos toda essa energia, mas também não temos muitas ferramentas. E é verdade que a fraca educação ou a fraca qualidade da educação que nós temos, desde o nível básico até ao nível universitário, criou deficiências muito sérias no seio da nossa juventude. Quando nós temos uma juventude que não está concentrada ou preocupada na busca de soluções para os problemas do país e fica satisfeita quando uma empresa 2M faz promoção de 300, ok? E todas as publicidades, em todos os intervalos dos noticiários e outros programas, está a passar essa mensagem. Eu penso que é também aqui um alerta, uma chamada de atenção que é preciso mudar. Porque não se vai confiar numa juventude que não está concentrada, não tem uma... Qual é a nossa agenda, se for a perguntar como jovens, qual é a nossa agenda? A minha agenda, enquanto jovem, como Fátima Mimbira, é uma agenda de desenvolvimento. Eu quero chegar à idade dos nossos, do Felipe Jacinto Nunes, numa situação em que eu tenho um país do qual eu me posso orgulhar, do qual eu possa dizer, bom,
Este país é um país bom que estamos a deixar para os nossos filhos. Esta é uma discussão, eu acho, que tem que sair do seio da Frelimo e tem que vir um pouco mais para fora. E acho que é também meio falacioso quando se reconhece que é preciso dar ferramentas e ao mesmo tempo nós vemos movimentos que de facto puxam para o oposto das ferramentas. Nós temos, como eu disse, uma educação cada vez mais de menor ou de má qualidade. Como é que nós achamos quando o Samora dizia que a educação é a base para o povo tomar o poder? Ele não estava maluco, ele estava certo, porque a nossa capacidade crítica depende também do nosso nível, da educação que temos, da informação que temos, e muitas pessoas não têm essa informação, muitas pessoas não têm estas oportunidades. Então eu penso que aqui, mais do que um discurso, eu acho que há questões concretas que tem que se fazer. Uma das coisas importantes, por exemplo, eu não acho que a Frelimo vai dar resposta a todos aqueles pontos que diagnosticou. E, na verdade, é um diagnóstico já velho. Um diagnóstico que todos nós sabemos. Não precisa... E isso, a questão da corrupção, a questão do abuso dos cargos, a questão da falta de oportunidades, uma série de coisas que ele falou, até da criminalidade, da exclusão, quando ele diz que nós somos capazes de criar um país de inclusão, um país bom para todos os moçambicanos, independentemente do partido em que professam, etc, etc. Mas eu acho que mais do que vir e fazer um diagnóstico, o presidente da República teria sido muito feliz se tivesse anunciado algumas medidas em concreto. Eu não acho que a Frelimo vai ser feliz sem fazer purificação das fileiras, como disse a Alda. E no meu caso, é purificação das fileiras no sentido de aqueles todos que mancham a boa imagem, que prejudicam a agenda do partido, que é a agenda de desenvolvimento. Estamos a assumir que eles têm uma agenda de desenvolvimento, podem ter uma outra, mas aquela que nos vendem enquanto cidadãos é uma agenda de desenvolvimento. Todos esses que agem em contramão, nós não vamos aceitá-los no nosso seio. Então eu acho que uma das decisões que pode sair agora dessa revisão dos estatutos, etc., é que tem que haver mecanismos claros de quando é que nós mandamos embora um membro. Por exemplo, esta questão de você ter um dirigente, as pessoas que roubam o Estado não são pessoas do vazio, não são cidadãos ordinários como nós, que não professamos, não militamos em nenhum partido. São pessoas de confiança política, até porque muitos desses cargos onde roubam dinheiro são cargos de confiança política, ok? Então, se são pessoas da confiança, significa que são pessoas lá de dentro. E se são pessoas de dentro, elas não têm que ser só responsabilizadas em sede das leis do país, mas têm que também ser responsabilizadas dentro do partido para mandar uma mensagem muito clara de que nós não estamos alinhados com a corrupção, de que nós não protegemos os corruptos. E neste momento, a ideia que nós temos, a mensagem que a Frelimo nos passa é essa, de que nós protegemos os bandidos, protegemos os corruptos, protegemos os dilapidadores do erário público. Então, acho que aqui a Frelimo se quer, de facto, ir em consonância com esse discurso bonito que nos fizeram ouvir agora na abertura do Congresso e o discurso bonito que ouvimos na tomada de posse do Presidente da República. É preciso ações concretas, porque não tenhamos ilusões. A Frelimo é o partido no poder, em algum momento o Estado, ele próprio se confunde com o partido e nós sabemos que as questões da partidarização do aparelho do Estado são reais. Estamos a dizer que são membros do partido Frelimo que estão lá a fazer essas arbitrariedades todas. Então vamos retirar, expurgar essas pessoas para dar alguma credibilidade. Eu acho que só assim, de facto, este discurso do Presidente da República vai ser um discurso com sentido, vai ser um discurso de facto válido. Sem isso, gente, eu estou à espera de termos uma lista agora, a saída desse Congresso, de alguns membros que vão ser ceifados. Acho que é um sinal muito importante que vai sair. 170 milhões de meticais para um setor prioritário como a agricultura, e o assunto ficar assim. E esperando mesmo desta lista que compõe a Fátima Mbir, que vamos a um breve intervalo, nós voltamos já. Procede aí.
segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você informado. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Muito bem, voltamos para a segunda última parte do programa Opinião no Feminino. Estamos a olhar para o 11º Congresso da Frelimo, que está a realizar-se na cidade da Matola, na escola central deste mesmo partido. Nessa segunda parte, eu começo consigo, Aida, particularmente para falarmos de uma parte do discurso, neste caso, do presidente da Frelimo, presidente da República, onde ele dizia que a ideia não é fazer mais, não é continuar a fazer mais, a ideia é fazer diferente. Esse discurso, sobretudo quando ele falava de aspectos económicos, ele acabou falando nestes termos. Efetivamente, será um discurso de ruptura com o passado, ou será mesmo um discurso retórico que acaba fazendo com que muitos moçambicanos se embalem naquilo que acaba falando o presidente do partido? Olha, eu francamente espero que não seja mais retórica. Eu penso que o presidente da Frelimo não se pode dar ao luxo de continuar a fazer discursos muito bonitos. Não há dúvida que este é um discurso espetacular, mas neste momento, tendo lido e escutado o discurso, nós já esquecemos o discurso, porque já o conhecemos. Portanto, este discurso não nos traz novidade absolutamente nenhuma. O que nós queremos agora é ver como é que, em termos concretos, acabou a Fátima de mencionar, em termos concretos, em relação aos diferentes assuntos que o discurso aborda, o presidente da Frelimo vai agir. Quando eu dizia há bocado, nós queremos perceber como é que nós podemos ajudar o presidente da Frelimo a implementar esta agenda, é porque agora é para implementar. Porque de retórica bonita, nós temos uma imensidão de exemplos. Somos muito bons nessa área e não é mau que sejamos, não é assim? Mas já fizemos o suficiente em termos de retórica. Agora precisamos de implementar uma série de posicionamentos políticos que nós assumimos e que, se não implementarmos, vamos perder a oportunidade de sermos considerados pessoas e entidades sérias. E eu acho que o Sr. Filipe Jacinto Nyusi tem agora 2 anos, se tanto, para nos convencer de que ele é realmente sério, determinado e comprometido com aquilo que se responsabiliza em realizar. Ele está a assumir aqui, mais uma vez, uma responsabilidade muito séria, pessoal, em relação aos destinos do país. O que nós queremos perceber é como é que, em termos concretos, a questão da corrupção, a questão da criminalidade. Tudo. Como é que, em termos concretos, reconhecendo toda a complexidade dos assuntos que são levantados, não estamos aqui a dizer que as coisas são fáceis, não é? Mas reconhecendo toda a complexidade, como é que ainda assim nós vamos dar o primeiro passo? Em cada um destes setores, como é que nós vamos dar o primeiro passo no sentido em que ele está a dizer que as coisas devem seguir? Combate à corrupção no seio da Frelimo. Como é que ele vai começar?
hoje, esta semana? Que resultados concretos é que ele nos vai mostrar no fim desta sessão do Congresso? De que o combate à corrupção no seio da Frelimo começou, não é? Vai começar. Começou. Já vai tarde, não é assim? Como é que a questão da dilapidação dos nossos recursos naturais, ao desbarato, para resolver interesses que não têm nada a ver com o interesse nacional, vai ser estancada? Como é que nós vamos assegurar que a gestão dos nossos recursos naturais vai ser uma gestão criteriosa, baseada em princípios de sustentabilidade que nós abraçamos, para assegurar que respondem aos interesses de dinamização e desenvolvimento nacional, para que todos os moçambicanos tenham a oportunidade de exercer e beneficiar do seu direito ao desenvolvimento? Como é que isto se vai efetivar, em termos concretos? Percebe o que estou a tentar dizer? Que nós queremos chegar ao fim deste Congresso e perceber, ok, em termos de corrupção, pelo menos no seio da Frelimo, é isto que está a acontecer, o que aconteceu esta semana, é esta decisão que foi tomada. Em termos de gestão de recursos naturais, priorização, é isto que foi decidido. Não queremos mais discursos. Chega, em termos de discursos, nós temos o suficiente, não queremos mais discursos. Portanto, e eu estou convencida de que vamos ter mudanças. Não temos sequer a opção de continuar com mais do mesmo. Vamos ter mudanças, no sentido positivo, que é a única opção que nós temos. Muito bem. Esta semana também foi marcada com o término da reunião da Comissão Política da RENAMO, onde tivemos várias declarações do Presidente deste mesmo partido a colocar a questão de se ter já um acordo ou um pré-acordo em relação àquilo que seria o pacote da descentralização e também a avançar, que espera que o Presidente da República saia fortalecido e que consiga dominar, neste caso, os radicais da Frelimo. Esses são os termos que usou, neste caso, o Presidente da RENAMO. Eu volto para si, Fátima. Esta colocação do Presidente da RENAMO, no sentido de que há um acordo em relação ao pacote da descentralização, seria uma pressão, tendo em conta o timing entre aquilo que foi a reunião da Comissão Política da RENAMO e o timing da realização deste 11º Congresso que está em curso, praticamente terminou um dia antes do início, neste caso, do 11º Congresso. Dizer que há acordo em relação ao pacote de descentralização significa alguma pressão ou não? De certa forma, sim, é uma pressão, porque um dos aspectos que eu penso que é a principal mensagem que o Presidente da República leva à reunião que ele vai presidir na qualidade de Presidente da Frelimo é, obviamente, este pacote da descentralização. E até é interessante mencionar que o próprio Presidente da República, em algum momento do seu discurso, ressaltava a ideia de que descentralização não é nada contrário à unidade nacional. Então, ele está aí a emitir uma mensagem clara de que nós, em relação a esta questão da descentralização, nós, quando eu digo nós, no sentido de nós como governo, em relação a esta questão, já estamos arrumados no sentido de que não temos problemas em relação a isso. Cabe, portanto, no seio da Frelimo se consensualizar em relação a este pacote. É bom que tenhamos avanços e tenhamos consensos sobre aqueles aspectos que criam divergência entre as partes em conflito nesse caso. Mas, mais uma vez, compreendendo que este não é um processo que diz apenas respeito a dois grupos, no caso, o governo, ou a Frelimo e a RENAMO, mas é um assunto de interesse nacional, e eu penso que é importante, enquanto consensualizam isso, eu penso que é importante que também, como moçambicanos, consensualizemos sobre o que nós queremos. Eu vejo de bom grado este avanço, mas tenho preocupações em relação a isto. Por exemplo, quando o líder da RENAMO diz que nós já chegamos a consenso
consenso de que vai haver eleição dos governadores provinciais. E diz mais, que agora o que se está a discutir é qual é o método de eleição, se vai ser por voto direto, ou seja, o cidadão por sufrágio faz, ou se vai ser pela Assembleia. E não fiquei clara se ele se refere pela Assembleia da República ou se ele se refere às Assembleias Provinciais. Isso. Então, é preciso que se esclareça isso. E qualquer um dos métodos que for adotado, tendo em conta que a nossa Constituição nem é contrária à criação de autarquias de categoria superior às autarquias que nós temos, como essas municipalidades, e quer me parecer que este é o modelo que se está a adotar, é bom que seja legislado. Como é que funciona? Porque quando nós falamos de descentralização, não nos enganemos, aqui não é só votar no governador, mas é criar toda uma estrutura que dá poder ao governador. E pensar, até discutir e problematizar o modelo da potencial ou provável eleição por via das Assembleias ou provinciais ou da Assembleia da República, porque nós já não estamos satisfeitos como moçambicanos em ter deputados que são parte de uma lista e que nós não os conhecemos. Nós queremos deputados que eu, no meu círculo, eu sei que na Assembleia da República me representa um indivíduo fulano. Está a falar de uma votação de listas abertas. Isso. Então, aqui eu penso que esta discussão não se pode circunscrever a Frelimo ou o governo e a Renamo. É preciso que se alargue a discussão para que nós possamos também contribuir, para que no final não tenhamos um documento em que, quando a gente entra em rota de colisão, a gente diz, mas isso é assunto da Frelimo ou do governo e da Renamo. Nós queremos que seja um assunto dos moçambicanos. Então é preciso que a gente discuta. A Renamo diz que o nosso pacote de descentralização vai ser aprovado pela Assembleia da República e que o papel do Filipe Jacinto Nunes neste momento é fazer o lobby dentro da Frelimo, porque o voto da Frelimo é um voto partidário, é garantir que eles vão votar a proposta. Mas atenção, a proposta de descentralização não pode ser proposta da Renamo. Ok? A Renamo até pode trazer o debate para a discussão, mas tem que sair do documento da Renamo e ser documento dos moçambicanos, porque quer me parecer que nós todos estamos claros sobre a necessidade de descentralizar. E o descentralizar, mais uma vez, é muito mais profundo do que isso, porque estamos a dizer que é preciso que haja recursos, haja orçamentos ao nível das províncias para que possam funcionar. E como é que isso vai acontecer dentro de um sistema financeiro centralizado? Dentro de um sistema fiscal centralizado, a autoridade tributária coleta das províncias, ok? Mas tudo vai para uma conta. Como é que isso vai acontecer? Vamos ter delegações ou vamos ter a autoridade tributária da província do Niassa que coleta impostos e aloca para um orçamento. Tudo isso tem que ser discutido, gente. Não é assunto para ser levado de ânimo leve. Não é assunto para ser discutido por 2, 3 pessoas. Mas isso pode levar muito mais tempo em relação ao timing. Que leve tempo que for necessário. Pode ser que em 2019 não seja possível. Que leve tempo que for necessário. Nós não estamos preocupados com as eleições, nós estamos preocupados com a estabilidade do nosso país, nós estamos preocupados com os sistemas a funcionarem no nosso país e a funcionarem adequadamente, porque não podemos replicar aqui um modelo de fantochada. Nós não queremos fantochada, nós queremos coisas sérias. Se queremos descentralizar, vamos descentralizar. Temos experiência de centralização aqui, temos criamos tem os distritos, tem os municípios, e nós sabemos que os municípios, no final do dia, são órgãos que têm algum poder, mas o poder está limitado pela forma como eles foram criados e pela forma como o próprio Estado funciona. Então, este debate, mais uma vez, pela seriedade que ele insere e pela importância estrutural que tem no funcionamento do aparelho do Estado, é um debate que tem que ser alargado. Então, vão terminar a discussão conceptual, etc., mas tragam esta questão para o debate público e não nos tragam para o debate público produtos acabados. Muito bem. É produto para consensualizar. Muito bem. Ainda Salomão, o grande problema é que há uma pressão. Porque a pressão que o líder da Renamo faz é no sentido de se ter que aprovar estes documentos para que seja possível que em 2009 sejam eleitos, neste caso, os governadores provinciais. Pelo roteio
que apresenta, neste caso, a Fátima, é complicado seguir este mesmo roteiro e até lá temos possibilidades do Presidente da República, no próximo ano, ter que anunciar a data das eleições e, ao anunciar a data das eleições, anunciar que essas eleições vão acontecer simultaneamente com a eleição dos governadores provinciais. Como lidar com esta questão da necessidade de, se calhar, ter que acolher aquilo que é a pressão do líder RENAMO, mas, acima de tudo, ter que incluir mais moçambicanos no debate desta mesma proposta? Bom, a questão da descentralização em particular, mas a questão do modelo de governação do país no geral, não é um assunto restrito da RENAMO, nem deveria ser tratado como um assunto para resolver problemas específicos da RENAMO. A questão da descentralização não é nova, como devem lembrar-se, em 93, 94, esta questão de se expandir, de se começar o processo de descentralização nos moldes mais ou menos semelhantes ao que a RENAMO está agora a querer advogar, foi realizada. Portanto, o facto de agora nós estarmos a assistir a um filme bipartido sobre um assunto de interesse nacional é que nos está a preocupar. Quer dizer, estão a tentar resolver um problema de governação participativa, mas seguindo um modelo não participativo. Não é assim? Onde é que estamos nós, os cidadãos, para darmos a nossa opinião sobre um processo que vai afetar de maneira substancial a maneira como este país deve ser organizado, estruturado e governado? Onde é que está o espaço para a nossa participação? Qual é a estratégia de descentralização que está a ser debatida? Qual é? Esta exclusão vai trazer a paz. Qual é a estratégia? Nós somos parte integrante destes processos. Nós somos parte integrante da maneira como estes modelos de governação vão ser implementados. Estamos a ser marginalizados do assunto. Nenhum país sobrevive sem a participação dos cidadãos. Não é assim? E o presidente da Frelimo, e eu penso que isto também se deve aplicar ao presidente da RENAMO, fazem muito retoricamente o apelo à participação dos cidadãos, que discursos em nosso nome e supostamente em nosso favor, mas eu não tenho conhecimento de qual é a estratégia de descentralização que está a ser discutida. E que já foi aprovada. E que já foi aprovada. Fala-se da eleição de governadores, mas a descentralização não é só eleger governadores provinciais. A questão da municipalização, do alargamento da municipalização, por exemplo. A questão de porquê é que nós temos apenas municípios selecionados com critérios muito pouco claros e temos outras áreas do país de jurisdição administrativa distrital que não são municípios e ninguém percebe porquê que uns são e outros não são. Por que não alargar a municipalização para todo o país? Por exemplo, são questões que não estou a dizer que se tenha que fazer necessariamente assim, mas por que não se discutir a opção de se fazer assim também, não é? A questão da integração, se queremos descentralizar, vamos então olhar para o país de uma maneira ampla e integrada. Falamos nos governadores, como eu disse, não são só governadores, estamos a falar também dos governos distritais, não são só governos distritais, falamos muitas vezes das comunidades rurais, que são também entidades territoriais e sociais que precisam de participar do processo de descentralização. Qual é a ligação que se vai fazer, por exemplo, entre estes governadores que vão ser eleitos e tudo o resto? Então, penso que é um erro que estamos a cometer de conduzir as discussões deste assunto, que é um assunto estratégico de governação nacional, como se fosse um assunto apenas de natureza político-partidária. Não é. É um assunto respeitante à governação pública deste Estado. Portanto, e como nós adotamos até em fórum constitucional, estas decisões são decisões participadas. Os cidadãos têm que participar, têm que ser consultados, têm que dar a sua opinião, têm que dar as suas contribuições. E nós não estamos a ver aqui, no exemplo que estes dois partidos nos estão a dar em relação a este assunto, não estamos a ver
ainda a participação. Oxalá estejam a preparar as condições para o processo de participação. Não é assim? Pode ser que seja isso. Não é isso que os discursos nos dão a entender, quando se dá a indicação de que o assunto foi já acordado e está fechado, não é isso. Mas a nossa esperança é que estejam eles a criar as bases para que o processo de participação possa participar. Seja. Muito bem. Esta semana, neste caso, na última semana, tivemos o registro de vários acidentes de viação e fazendo as contas entre os acidentes de viação que tiveram lugar na província de Maputo e também na província de Inhambane, os acidentes de maior gravidade, tivemos um pouco mais de 30 óbitos em termos de acidentes de viação. Tivemos também uma intervenção do Ministro dos Transportes e Comunicações dizer que estava-se a mudar a legislação como forma de garantir que estas situações reduzam nas estradas a questão, nesse caso, da sinistralidade. Ficamos mesmo com pouco tempo, eu vou dar apenas 12 minutos para cada uma das minhas convidadas. Eu começo consigo, Fátima. Como é que podemos analisar essa colocação do Ministro de Transportes e Comunicações quando fala da questão da legislação para que possamos ter uma redução do nível de sinistralidade nas estradas? É uma questão comportamental ou é efetivamente uma questão de legislação que deve ser resolvida para que possamos ter poucos acidentes de viação? Bom, essencialmente é uma questão comportamental e temos que ver o comportamento desde o condutor até a quem tem o dever de fiscalizar, porque nós temos um código de estradas que, ao que eu sei até aqui, ele é muito pesado em multas, mas parece que as multas não estão a resolver. O problema não é não ter dinheiro para pagar as multas, até porque há formas de contornar as multas e continuar a seu bel prazer. E quando eu digo é também responsabilidade, é problema comportamental de quem tem a obrigação de fiscalizar, é que quando a gente tem um agente da polícia que verifica que há uma viatura que não está em condições, ou há um indivíduo que não está em condições de conduzir pelo estado de embriaguez, ou até de cansaço, para o caso dos condutores de longo curso, e ele trata o assunto como se não fosse sério, esquecendo que estão a ser transportadas pessoas, vidas humanas, pessoas úteis para o nosso país. É uma mão de obra que nós precisamos para produzir. E simplesmente a troca de uns 200, 300 meticais, isso passa. Então, é um problema de comportamento e de cumprimento até o de implementação das leis. Nós não precisamos necessariamente, esse nosso código de estrada é um código de estradas novo. Nós sabemos que há uma política estratégica que está a ser desenvolvida sobre a segurança rodoviária, que eu penso que sim, faz todo sentido pensar numa política estratégica que vai conduzir a ações de política concretas. Porque, por exemplo, eu sou defensora, eu sei que a Alda não concorda com isso, de que nós talvez não precisamos de ter tanta polícia na estrada como temos hoje. Talvez ter um sistema automatizado. E isso vai significar uma série de reformas, onde você identifica a viatura que está, o sistema identifica a viatura em excesso de velocidade. Está no sistema e até um determinado nível de graduação leva à interdição de condução, etc. Eu penso que há uma série de medidas que estão previstas no Código de Estradas que devem ser massificadas em termos de conhecimento, portanto, de divulgação, para que as pessoas saibam o que está lá previsto e cumpridas. Não podemos deixar que seja a polícia a tomar decisão sobre a implementação das sanções que estão previstas na lei. Está claro que as multas não vão resolver o problema. Nós precisamos de medidas mais contundentes. Por exemplo, eu vou defender, e mais uma vez, um condutor em estado de embriaguez, em excesso de velocidade, e no caso de ser flagrado, no caso de estar a conduzir em estado de embriaguez, imediatamente uma noite na prisão. E depois com graduação dentro do seu registro, até chegar a um nível em que ele fica numa situação de interdição, mas também notifica-se no seu registro criminal como uma pessoa irresponsável. Eu não acho que haja empresa que esteja interessada em contratar uma pessoa
pessoa irresponsável. E se você é irresponsável na estrada, é óbvio que você vai ser irresponsável em tantas outras coisas, incluindo na sua família. Então eu penso que é preciso que o poder da lei seja efetivo, mas para que seja efetivo é preciso que nós, que temos a obrigação de cumprir a lei, façamos cumprir a lei. Não vamos pensar no umbigo, temos que sair da razão do umbigo. Há coisas muito mais importantes que o nosso umbigo, que vão ajudar a resolver o problema do nosso umbigo. Muito bem. Aida, será que a apreciação de que a corrupção que existe em demasia nas estradas pode estar por detrás destas mortes, vamos falar de dezenas de mortes só na última semana por causa dos acidentes de viação? Podemos fazer uma associação entre essas mortes e a corrupção nas estradas? Bom, é realmente lamentável o nível em que nós estamos em termos de acidentes de viação e todas as perdas humanas que estamos a ter. A corrupção, sim. E quando a Fátima diz que eu não concordo com a substituição da polícia por equipamento eletrónico, não é propriamente isso. O que eu estou a dizer, o que eu disse no debate passado sobre o tema foi que neste momento não me parece que estejamos preparados para prescindir da presença policial. Tendo dito isto, também quero esclarecer que me refiro à polícia íntegra e responsável no desempenho das suas responsabilidades. Portanto, ter apenas seres humanos fardados a fingir de polícias, mas que não estão a cumprir com o seu papel, também não ajuda. Não é assim? Portanto, não estou a falar apenas de seres humanos, estou a falar de agentes da polícia conscientes das suas responsabilidades e comprometidos e a cumprir com a sua função. Também disse e gostaria de repetir, nós podemos ter equipamento de ponta, podemos ter polícias íntegros, podemos ter tudo o resto. Se a nossa conduta como cidadãos não for corrigida, nós vamos continuar a ter problemas. A menos que estejamos a sugerir andar com os polícias de trânsito dentro das nossas viaturas e etc, para ver se nos portamos melhor. Não é assim? Será que nós estamos a cometer os excessos de velocidade, estamos a conduzir em estado de embriaguez porque fomos corrompidos? Será? Não é. Má conduta. Claramente. É porque somos claramente. Depois não somos penalizados, isso é verdade. É verdade que a falta de responsabilização ou a imposição de penas ligeiras, quando nos acontece alguma coisa, na maior parte dos casos não nos acontece nada, fazem com que nós nos despreocupemos em relação ao assunto. Mas o facto é que é a nossa conduta como cidadãos que está aqui em causa. Se nós conseguirmos resolver o problema da consciencialização dos cidadãos, nós vamos ter mais de 50% do problema resolvido. Muito obrigado, Aida, muito obrigado, Fátima, pela vossa presença. Nos agradecemos também ao telespectador pela audiência e voltamos para a semana com mais um programa Opinião no Feminino. Até lá, fique bem. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia.